aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Glória a Deus, aleluia. Privilégio para mim estar ministrando novamente. A igreja aparentemente vazia, mas tão cheia de presença. Glória a Deus. Privilegiado me sinto em fazer parte desse mover. Ainda com um culto com menos da metade, um nível de unção e de graça tão abundante. Missão minha e sua, orar para que todos esses lugares vazios sejam preenchidos, até não caber mais. Estávamos assim há alguns meses atrás, até retirar 250 pessoas e mandá-las para o Ipiranga. A igreja do Ipiranga ainda se reúne aqui, nesse prédio, por algum tempo, mas a partir de agora é uma igreja independente, com reuniões de discipulado próprias. Todas as programações já não são mais conjuntas, a não ser em casos especiais que não dê para fazer uma programação somente deles. Por exemplo, não dava para fazer um jejum somente deles, ainda que em uma data diferente. Porque semana passada foi imersão de pastores no sítio. Essa semana, o jejum de 40 horas. Semana que vem, imersão de pastoras no sítio. Na outra semana, ficaria muito longe para fazer o jejum deles. Então, nesse momento a gente faz isso. Mas a tendência é que daqui a pouco tempo eles vão para um prédio no Ipiranga e lá permaneçam para edificar uma igreja e também multiplicar como nós multiplicamos. Alguém diz amém? Coloca o banner do jejum, por favor. Glória a Deus. Qual que é o tema do nosso jejum? Tem mais alguma coisa antes da multiplicação. A bênção da multiplicação. Você foi abençoado para multiplicar. E a bênção de Deus, ela é clara. A palavra de Deus é clara. A bênção de Deus, quando ela vem sobre você, ela vai contagiar tudo aquilo que está à sua volta. É como uma santa contaminação. Sua família começa a ser contagiada. Sua vida pessoal começa a ser contagiada. Seus negócios começam a ser contagiados. As pessoas que estão à sua volta também passam a ser contagiadas. Pelo quê? Pela bênção de Deus que está sobre você. Mardoni, põe só mais um pouquinho de retorno para mim. Estou acostumado com um som um pouco maior, e aí quando não está eu começo a falar mais alto e posso ficar meio rouco. Mas isso é algo que muda completamente a sua vida. Eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com essa bênção, eu ainda estava na Igreja Videira em Goiânia. Isso tem 20 longos anos atrás. Eu estava ali, o pastor Aloysio ministrava e eu percebia, tem uma bênção diferente aqui. Tem um mover aqui de crescimento, de multiplicação, de graça, de favor, de unção, e eu quero fazer parte desse negócio. Eu tinha 30 anos de idade aproximadamente. Hoje eu já sou um avô, tenho 55 anos. Mas eu pude ver a mudança que aconteceu na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu ministério, a partir do momento que eu me conectei com aquela unção. Aquela unção me multiplicou inúmeras vezes. E multiplicou tudo, absolutamente tudo. Potencial, capacidade, a unção, recursos financeiros, a questão de habilidade para liderar pessoas, para fazer negócios, para resolver problemas. Ela foi completa. Eu quero te falar, a mesma bênção que eu recebi lá há 20 anos está à sua disposição hoje. Se você porventura
Tem uma vida que você fala, puxa, eu preciso de mais isso. Na minha vida precisava acontecer isso. Não tem aquilo. Eu preciso de vencer essa circunstância. Eu preciso de aprender a lidar com aquela. Tem que acontecer isso. Eu quero dizer que está na sua frente, está à sua disposição, está nesse ambiente aquilo que você precisa para mudar completamente a sua história. Mudou a minha e vai mudar a sua também. Tudo que você precisa é de crer, se posicionar e desejar ardentemente por ela. Tem uma chave para você conquistar as coisas em Deus. Aliás, tem algumas, mas uma delas é um desejo ardente. Quando você deseja ardentemente algo, quando aquilo realmente está conectado com o seu coração, Deus vai te conceder. Por quê? Porque há uma chave entre o nosso coração e a realização das coisas. Por que Deus vai te dar aquilo que você não deseja tanto? Ah, você quer, mas eu até queria. Não, você não quer. Você quer, mas não está disposto a se mover, a se posicionar, a pagar um preço mínimo para que aquilo aconteça. Eu quero um bom casamento, mas esse negócio de fazer um curso de casais, ler um livro, aconselhamento pastoral, isso não é para mim. Você não quer um bom casamento. Você não quer. Por quê? Um bom casamento, ele exige de você uma postura, um posicionamento, acompanhamento, abrir mão de si mesmo. Não existe nada bom que custe literalmente de graça, com exceção da salvação. A salvação é a única coisa boa que tudo que você precisa fazer eu aceito. Mais nada. E se eu não quiser ser transformado? Vai ser salvo e não vai ter nada lá no céu. Fica em paz. Mas é tão difícil fazer as coisas, é tão difícil ser transformado. É mesmo. Vai ser salvo. Mas galardão, esquece. Vai ser como o ladrão da cruz. No caso dele não tinha mais como, porque a morte já estava a alguns minutos daquele momento em que ele fala: lembra-te de mim quando entrares no meu reino. O que Jesus falou para ele? Fique tranquilo que hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Vai estar comigo onde? Paraíso. Em outras palavras, fica tranquilo, você vai ser livrado do inferno. E o que vai ter lá para mim? Nenhuma coroa, nada. Já está pegando o boi de ser livre do inferno, está ótimo. E eu vejo pessoas falando: não, se eu for lá no céu, eu quero ser nem que seja um faxineiro. Mas você não gosta de ser faxineiro aqui. Alguém aqui almeja assim, ser assim? Não estou dizendo que é uma profissão ruim ou errada não, mas isso é o seu sonho de consumo. Alguém aqui tem um sonho assim, aquele sonho assim estrondoso de poder ser faxineiro. Alguém? Cadê você? Você tem? Vem aqui no final, quero orar por você. Quero expulsar esse espírito da sua vida. É preciso ter um mínimo de ambição, de querer algo maior. Às vezes a gente lida com ambição como a palavra, o lado ruim da palavra. Não, se você quer ter galardão eterno, quer ter glória no céu, quer governar, isso é um projeto ambicioso. Quer dizer que isso é uma santa ambição. E seja. Às vezes fala: não, pastor, eu quero ter só o suficiente para mim. Isso é a maior expressão do mais puro egoísmo que pode existir, disfarçado de santidade e humildade. Outro dia, conversando com a senhora, ele falou: aqui fala demais em dinheiro, pastor. Fala demais em ficar rico, fala demais em prosperidade. Sabe, eu quero só o suficiente para mim e para o meu filho. Como se isso fosse humildade. Não, isso é egoísmo disfarçado de simplicidade. Quando fala eu só quero o suficiente para mim, significa que se lasque o resto, que se lasque as outras crianças,
Tô nem aí para quem não tem comida e está passando fome, desde que eu tenho o suficiente para mim e para o meu filho. Entende? Isso é religiosidade. Isso é... deixa para lá. Mas é exatamente o oposto de abundância. Abundante é aquele que tem para si e ainda tem o privilégio de poder abençoar aquele que não pode. Abençoar aquele que não tem. Então, eu não vejo nenhum problema em você ser ambicioso e falar: eu quero ganhar dinheiro para bancar o reino de Deus, quero prosperar para abençoar outras pessoas, quero ter o suficiente para mim, suficiente para meus parentes, suficiente para a igreja e suficiente para abençoar aquele que me pede. Diga glória a Deus. Quando você fala amém, você também recebe. Se você não quer receber, que estou te falando sério, você precisa de oração. Alguém diz amém? Glória a Deus. Então a bênção da multiplicação, ela está sobre a igreja. A igreja videira, ela tem uma bênção da multiplicação muito assim, clara, expressiva. Olha, se nós formos pegar a igreja videira desde que ela começou, é uma igreja que dobra de tamanho em média a cada 2, 3 anos. Recursivamente. Pegar o número de pessoas que começou há 25 anos atrás, 26 agora, e o número de pessoas que tem hoje, é uma multiplicação assim recorrente. E isso não é o fruto do trabalho de alguém. Não, isso é fruto da mão de Deus. Isso é fruto do Espírito de Deus, trabalhando, transformando, fazendo, transformando pessoas, levando pessoas a serem transformadas e se tornarem canais de Deus para que outros sejam transformados. Eu me sinto completamente devedor à igreja. Sabe? Já falei milhares de vezes. E que ao eu falar isso, você também ambicione isso para você. Deus me deu o privilégio de poder ser pastor, cumprir a minha agenda como pastor, com as reuniões de presbitério, que são durante o dia, ir nas conferências, participar de tudo que eu participo, e não ser assalariado da igreja. Por quê? Porque Deus me fez abundante. Não é uma regra, é uma exceção. E não é errado, pelo contrário, completamente bíblico, alguém que dedicou a sua vida inteira ao ministério e vive dele. Está escrito que aquele que prega o evangelho também viva do evangelho. Está escrito: aquele que se esmera na palavra é considerado digno de dobrados honorários, salário dobrado. Está escrito isso. E nós, como igreja, precisamos de ter essa atitude com nossos pastores. Deus me deu o privilégio de estar aqui para contribuir financeiramente. Isso é privilégio. Eu me sinto completamente devedor à igreja. Sou resultado do investimento dos meus pastores. Eu falo para eles: o trabalho de vocês na minha vida não se tornou em vão. Deu fruto. Minha vida, minha casa, minha família, meus negócios são todos devedores à igreja. Ai de mim, se não tivesse uma igreja poderosa, vitoriosa, exultante, como a igreja que fazemos parte na minha vida. A bênção da multiplicação está sobre você. Quando você se alinha com isso, você está tomando posse dela. E a vontade de Deus é que a igreja cresça, é que a igreja prospere. Eu falei hoje de manhã, e quero falar novamente, que eu não me lembro de ter falado isso aqui antes. Deus, quando trabalha conosco, quer trabalhar em nós, Ele nos dá sonhos. Alguém aqui tem sonhos? Quem tem filhos aqui? Pois é. Uma criança, a Bíblia diz que a lei é para crianças e marginais. A graça é para quem tem entendimento completo.
Criança e marginal não tem discernimento completo. Um é doido da cabeça, uma lógica maluca, e o outro não tem maturidade nenhuma, então precisa dar lei para ele. Uma criança, se você coloca a mesa, coloca a comida, coloca a salada, coloca ali a carne, né? Farofa, arroz, feijão, aquele pudim delicioso, ou aquele bolo, ou aquele mousse de chocolate, e chama a família para comer. O que as crianças querem comer primeiro? A sobremesa. Por que ela quer comer a sobremesa primeiro? Porque é criança. Criança é assim, ela não sabe a ordem das coisas. Criança não tem diligência nenhuma. Adultos precisam ser diligentes. Diligente, a Bíblia fala que o diligente, onde coloca as mãos, prospera. O diligente, ele tende a enriquecer em tudo que faz. Por quê? Porque ele sabe exatamente o momento de fazer cada coisa. O que é diligência? Diligência é fazer o que precisa ser feito, no momento que precisa ser feito, da melhor forma possível, com paciência e persistência, com responsabilidade e visão empreendedora. Mas pensa nisso. Isso é diligência. Nós explicamos isso, falamos sobre diligência com os adoradores. Som, esse aqui está empiolado. É pilha mesmo? Então. Só um minutinho. Isso. Recarregou. Você veio para o jejum para recarregar suas pilhas. Fala para o seu irmão. Jejum de 40 horas é o pit stop para você completar o tanque de combustível. Onde é que a gente estava? Estava falando das crianças, né? Em qual parte das crianças que eu estava falando? Ah, sim, sobre diligência. Então uma criança, ela não sabe ser diligente, porque ela não sabe o que tem que fazer, ela não sabe a hora que tem que fazer, e ela muito menos tem paciência para fazer. Ela começa a fazer, não quero fazer. Não, assim é criança. Mas um adulto não. Um adulto precisa ser diligente naquilo que ele faz. Então lembra disso. Diligência é fazer o que precisa ser feito, no momento em que precisa ser feito. Porque às vezes você quer fazer o que precisa ser feito 5 anos depois. Perdeu 5 anos. É 5 anos de empobrecimento quando você faz isso. E às vezes nem adianta fazer aquilo mais. Já é momento de fazer outra coisa. Fala, não, agora eu vou fazer. Quebra a testa, né? Jovem normalmente é assim. Ele quebra a testa, viu que não dá certo. Não, agora eu vou fazer aquilo. Não, oi, acorda, aquele momento já passou. Agora é a hora de fazer outra coisa. Fala, não, eu quero fazer aquilo. Continua mostrando que é completamente indiligente. Não tem diligência nenhuma. Errou, bateu a cara e ainda continua descabeceado. Então a criança, ela precisa de regra, de norma. E para o pai, mas a mãe não ser muito duro, o que ele tem que fazer? Tem que fazer uma barganha, uma troca. A gente não faz troca com Deus, não deveria fazer, mas às vezes é o único caminho para Deus mudar a sua vida. E aí a criança quer a sobremesa. O que o pai fala? Que vai ter que comer arroz, feijão, salada, carne, farofa, macarrão, parará, 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 parará. Depois que comer, aí a sobremesa. Aí a criança olha a sobremesa e fala, não, vai comer, senão não. Então eu vou guardar a sobremesa e não vai ter. Não, eu vou comer. Aí ela come. O que Deus faz conosco? Deus nos dá sonhos. Sabe o que é o sonho? A sobremesa.
Aleluia. E aí Deus fala assim: você quer a sobremesa? Você quer o sonho? Quantos querem realizar os sonhos aqui? Pois é, vai ter que comer a comida. Tem um brócolis lá no meio do caminho, abrobinha, beterraba, sei lá o que mais que você não gosta. Às vezes tem um jiló no meio. Jesus amado, me livra. Normalmente o jiló é rápido, você não vai ter que comer ele sempre, é uma vez ou outra. Vai ter que comer a comida. As crianças de hoje, eu não sei o que acontece, elas não comem. Para as crianças de hoje comer é um sacrifício. Eu me lembro quando eu era menino, eu não sei se tinha pouca comida, mas quando falava que era hora de comer, meu amigo, era assim: segura a boiada, porque o goiano, os goianos mais velhos principalmente, eles vão criando um dialeto próprio. Tem a palavra, mas eles vão transformando essa palavra em outra coisa. E eu me lembro que a minha avó, tadinha, já falecida, tem a palavra esfomeado, que é o cara que está com fome. Aí eles inventam outra palavra no meio, põe samiado. Sabe assim? Esses meninos samiado é esfomeado, mas eles transformam, sabe? Se você ouvir um caipira raiz, aquele raiz bem assim do interior, contando uma história, você não entende. Literalmente não entende. Uma vez a gente colocou uns paulistas para escutar alguém tradicionalmente lá de Goiás, contador de história, não entenderam nada. Não entendia metade das palavras que ele falava. Eu hoje entendo, mas assim, eu tenho que supor metade. Aí eu suponho uma parte, aí dá para interpretar ainda. E quando eu vou para lá, normalmente eu tenho que transicionar. Porque depois de tantos anos aqui, eu não posso falar igual fala lá. Só que se eu chegar lá falando igual eu falo aqui, dá zebra. Fala, que história é essa? Metido, agora só porque foi para São Paulo, fica falando igual paulista. Aí eu tenho que chavear para falar igual lá. Aí a hora que eu chego aqui, o sotaque vem carregado, aí eu tenho que ir transicionando de novo. Bom, mas vamos voltar lá. As crianças no meu tempo, quando eu era criança, o pai falava assim, tinha uma brincadeira que eles faziam, que era para estimular a criança a comer tudo. Que era assim: olha, quem terminar primeiro vai ajudar o outro. Aí acabou, meu querido. Aí comia igual um samiado mesmo, igual um esfomeado. E eu gostava de deixar as coisas mais gostosas para comer por último. E aí quando alguém ia comer a coisa que eu deixava mais gostosa falava, não, eu vou comer. Aí eu comia tudo. E aí depois ia comer a sobremesa. O que Deus faz com você é a mesma coisa. Qual é o seu sonho? O que você quer? Um casamento? Comprar um carro? Realizar algo? Conversão da família? Ter uma família? Deus fala: eu estou aqui, meu filho. Pede o que quiseres e te darei as nações. Só que é como uma criança pedindo a sobremesa. E para o bem da criança, o que o pai tem que fazer? Olha, eu vou te dar a sobremesa, mas você tem que comer a comida primeiro. E aí você fala: Deus, eu preciso de um carro, muito difícil, ir para a célula, pegando Uber, etc, levar os irmãos. Porque quando você quer algo, aí você espiritualiza tudo. Senhor, eu preciso tanto de levar os irmãos para a célula, Senhor. É verdade? Eu quero servir a igreja, servir os jovens, servir os irmãos. Amém. Deus escuta. E Ele fala assim: olha, mas e essas mágoas que estão no seu coração? Rancor. E esse coração fechado para a liderança? Você precisa resolver isso. Tem esse brócolis aí que precisa ser resolvido. Essa abobrinha que está aí na sua frente, tem que resolver esse negócio. Tem que digerir esse negócio antes. Eu quero te dar essa sobremesa. Quero te dar esse sonho. Quero realizar isso para você. Mas você precisa fazer isso aqui. Como você quer demais a sobremesa? E os seus olhos, estão doidinhos só olhando para ela.
Nossos sonhos são assim. Você é apaixonado por eles, cria uma paixão por eles. E aí, você vai resolver isso. Então Deus te dá aquilo. Mas não é porque Deus é interesseiro em trocar algo com você. Da mesma forma que você não tem interesse em trocar nada com seu filho. Porque o que seu filho pode fazer por você? Pelo contrário, ele só dá trabalho. Só suga você. Assim somos nós com Deus. Dizem que Deus não tem problema, né? Eu acho que tem. Quantos aqui são filhos de Deus? Deixa eu ver. Olha o tanto de problema que ele tem só aqui nesse culto. Deus é alguém cheio de problema, e o problema sou eu e você. Mas Ele ama os seus filhos. Pelo contrário, Ele deu o seu único filho para que pudesse ter uma multidão de filhos. Alguém diz amém? E aí você realiza esse primeiro sonho. Alguém aqui já teve algum sonho realizado? Glória a Deus. Mas termina aí? Não. Passa um pouquinho e vem outro. Você descobre uma sobremesa ainda mais poderosa, ainda melhor. Agora não é só um bolo, tem um bolo com uma cereja, com aquela cobertura, com aquele recheio. Você não tinha visto o bolo com recheio ainda. Você tinha visto só o bolo. Mas agora você vê um bolo com recheio. Depois de você ter um no milho durante 4, 5 anos, você fala: Senhor, parece que um T-Cross é muito melhor. Não sei, assim, com aqueles sensores todos. Sensor de estacionamento, sensor de farol, para o farol acender automaticamente, para o para-brisa, né, ser limpo automaticamente. Aparece assim, tão tecnológico, aquele tanto de botãozinho, aquele painel de LED. Ah, Senhor. E aí você começa a olhar para a sobremesa de novo. Só que aí você fala: Senhor, esse carro é muito ruim, esse carro quebra, esse carro é isso. Ah, de novo, o mecânico novamente. Dessa vez foi a repimpoca da parafuseta, a outra vez foi a embreagem, a outra vez... Irmãos, uma vez eu tive um carro que fui sair com ele, o volante saiu na minha mão, sabe assim. O que eu faço? E agora? Já imaginou? Você está dirigindo esses carros tops assim, entendeu? Só carro topíssimo que o volante sai na sua mão. Um negócio assim, é como se fosse um joystick, né? Assim. Imagina. Deus me libertou de todos eles, graças a Deus. E aí Deus fala assim: olha, quero te dar um carro melhor, mas tem um detalhe. Você precisa aprender a ser grato com o que eu já te dei. Aí a hora que Deus te fala isso, fala: é isso então, Senhor, a chave. Aí você vai lá, ajoelha, pede perdão: Senhor, me ensina a ser grato todo dia. Aí você vai ser grato pela árvore à frente da casa, ser grato pela avó, pela tia, pelo líder. Ao mesmo tempo em que Deus está querendo te dar a sobremesa, fala: vou te dar essa sobremesa. Fala assim: olha, tem isso aqui para ser resolvido. Fala: claro, Senhor. Que é o quê? Contentamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ao mesmo tempo em que Deus quer te abençoar, que Deus quer te dar aquilo que você deseja, que anseia o seu coração, Ele está mais preocupado com a sua própria vida, com o seu crescimento, com a sua maturidade, com a sua transformação. Ele quer sim te dar as coisas que você deseja. Mas, enquanto isso acontece, Ele trabalha na sua vida. E se tem um negócio difícil, é aprender a esperar. Jesus amado. E aí, aprender a ser fiel no pouco. Aprender a ser contente, enquanto o negócio parece que não era para estar contente. E aí fala assim: não, minha filha, meu filho, olha, seja fiel naquilo que eu já te dei. E aí Deus faz isso e as coisas acontecem. E aí a vida continua. Você realiza aquele sonho. Ah, que sobremesa deliciosa. Um carro mais novo, talvez um casamento,
quem sabe um novo emprego, aquela crise financeira horrorosa, que tinha que entrar no mercado, fazendo as contas, contando com a calculadora e o centavo para ver se tinha dinheiro para pagar. Fala, misericórdia. Assim, que Deus te dê prosperidade para você não precisar disso. E eu vou te falar como é bom isso. Meu Deus do céu. Como é bom entrar no mercado e não se preocupar com quanto vai dar a conta. Senhor Jesus. Quantas vezes nós entramos no mercado e tem que escolher assim, com muito cuidado, o que ia pôr no carrinho. E às vezes chegava lá, falava, opa, já deu, então esse aqui não vai não. Porque não podia pagar. E aí, para os sonhos por aí, sim ou não? Não. Deus tem mais. E você, quantos querem mais aqui? Deixa eu ver. Deus tem mais, é lógico que Deus tem mais. E fica tranquilo, que Deus sempre terá mais do que você consegue pedir. E sabe de uma coisa? Está escrito que Ele tem prazer em presentear, em galardoar aqueles que o buscam. Só o fato de você buscar a Deus, isso já produz transformação na sua vida. E aí você se torna apto para receber mais de Deus, para a vida melhorar, para as coisas acontecer, para tudo se tornar mais tranquilo. Por quê? Porque a transformação vem junto. Você está sendo transformado dia a dia. E aí você sonha com algo grande, com algo poderoso, né? Quem sabe agora você está mais espiritual. Agora você quer uma célula enorme, você quer algo gigantesco, quer multiplicar 2 vezes por ano. E aí Deus vai fazer outra coisa que também precisa ser trabalhado na sua vida, que é a motivação. Por que você quer isso? Porque você ama o meu reino? Ou porque você precisa de se sentir reconhecido, amado, importante? Você já é importante para mim. Eu já te amo tanto. Eu quero te dar isso. Mas qual que é o motivo por que você quer tanto isso? Aí Deus vai corrigir a motivação, o motivo pelo qual você deseja aquilo. Quem sabe é uma motivação errada, de apenas ser reconhecido, apenas ser aplaudido, apenas ser honrado, apenas ser visto. E você não precisa disso, porque Ele está te vendo, Ele te ama. E quando você aprende a olhar isso, a saber que Ele está te vendo, que Ele te ama, que você precisa de manter os seus olhos nele, e a glória que você tem precisa de vir dele, não das pessoas. Aí mais um sonho é realizado. Ao final, você realizou muitos sonhos, comeu muitas sobremesas, muitos sorvetes, muitos lanches do McDonald's, muitos chocolates, né? Muitos milkshakes. Mas ao mesmo tempo em que você fazia isso, essa criança também comeu tudo que ela precisa para ser transformada, para crescer saudável, inteligente e fazer tudo que ela precisa fazer na fase adulta. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo como é que Deus trabalha na sua vida? Pergunta para ele: e aí? Você está querendo comer mais uma sobremesa? Pois é, Deus tem muito mais sobremesas para você. Olha só o que a palavra de Deus diz. Projeta para mim João 15:16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Projeta na versão NTLH. Isso. NTLH, segundo o pastor Rogério, Schwindt, é nova tradução na linguagem de hoje. Ok? Então, está escrito: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi cada um de vocês, e vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto não se perca,
esse fruto permaneça. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Quantos querem receber tudo que você pedir em nome de Jesus aqui? Pois é, a chave está aqui. Qual que é a chave para você pedir tudo que você quiser? Você ir, dar fruto e o seu fruto permanecer. Sabe por quê? Para você ir e dar fruto e o seu fruto permanecer, nesse caminho você será transformado. Você se tornará a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E você pode ter certeza, o dia que você se tornar a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o seu coração vai desejar e ansiar as coisas que Deus deseja e que Deus anseia. Chega um momento que quando você inclina o seu coração para ser transformado por Deus, para andar em Deus e vivendo uma vida a cada dia nos pés do Senhor, chega um momento que o próprio Deus inclina o seu coração para desejar a vontade dele. E aí você sabe que aquilo que você deseja agora é a vontade de Deus. No início, você deseja uns trem muito que não tem nada a ver, que às vezes nem tem a ver com a vontade de Deus. E aí Deus precisa trabalhar na sua vida, precisa limpar o coração, limpar a mente, limpar as emoções, limpar um monte de coisa para que você se torne alguém que possa fluir nas coisas de Deus. Mas Ele quer te dar a sobremesa que você deseja, que é o seu sonho. Sabe, eu estou indo para a 4ª geração dos sonhos. Coisa poderosa. E ao mesmo tempo em que Deus foi realizando os meus sonhos, eu fui me tornando mais generoso, transformado, frutífero, paciente, diga aleluia, longânimo, diga aleluia, mais com domínio próprio, diga aleluia. Tem um pastor que diz, né? Quem não tem domínio próprio sempre tem um demônio próprio. Pergunta para o seu irmão, qual dos dois você tem, irmão? Está amarrado, né? Uma misericórdia. Se não tem um domínio próprio, vou passar a ter agora, vou criar ele agora. Nada de demônio próprio, está repreendido em nome de Jesus. Ele é aquele que quer te abençoar sempre. Tive o privilégio de conhecer o Senhor com 12 anos de idade. Nasci num lar de crentes. Meus pais eram crentes. Me levaram para a igreja, mas eu não conhecia o Senhor ainda. Felizes são as crianças que conseguem ter um encontro com Deus na primeira infância. Eu com 12 anos fui livrado de muita coisa, de muita desgraça que o mundo poderia me oferecer. Graças a Deus fui alcançado, fui achado por Jesus Cristo pelas orações da minha mãe. Deus ouviu as orações da minha mãe. Eu vi a minha mãe chorando diante de Deus para que eu tivesse uma experiência e fosse transformado. Graças a Deus Ele ouviu as suas orações. E isso me livrou de muita coisa. Mas olhando para trás, eu falo, puxa, poderia ter sido aos 5 anos de idade, aos 6, quem sabe. Me lembro, tenho uma visão clara, uma memória assim nítida, de que com 6 anos eu era alguém com depressão e crise existencial. Porque a fase da consciência chegou e junto com ela chegou o desespero do amanhã, a falta de esperança no amanhã, que todo ser humano carrega dentro de si silenciosamente. E essa crise eu vivi até os 12 anos. Mas aos 12 eu tive um encontro com Ele.
E a minha crise foi completamente resolvida. Cheguei para minha mãe, falei: mãe, agora estou pronto para morrer. Ela falou: o que você aprontou, menino? Ela achou que alguém ia me matar. Mas não, é porque eu não falava para ela, não falava para ninguém. E normalmente as pessoas não comentam sobre isso. Eu tinha um medo terrível de morrer. Ir dormir, eu tinha que fazer coisas até ter muito sono, para quando dormir, já dormir e capotar. Não ficar pensando: e se eu morrer, o que vai ser? E se eu não acordar amanhã, o que vai acontecer? E depois, e depois, e depois. E aquela coisa: o que eu estou fazendo nesse mundo? 4 perguntas, né? Que são os pivôs da crise existencial. Quem sou? Onde estou? De onde vim? E para onde vou? E Jesus entrou no meu coração e apagou tudo isso. No outro dia, sim, isso aconteceu num dia. Eu tive a melhor noite da minha vida até então. Dormi como se estivesse nos braços dele, como uma criança que adormece no aconchego, nos braços do seu pai, na segurança do pai. E de lá para cá minha vida foi assim. Felizes e bem-aventurados são aqueles que tiveram uma experiência com Deus, pois eles não carregam mais o peso e o desespero do amanhã, porque creram naquele que é o autor da vida. Eu criei, e do meu interior passou a fluir rios de água viva. Ele disse: se creres em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que acontece quando você tem uma experiência poderosa com Ele. A vida muda, a ótica muda, o pensamento muda, as conclusões mudam, tudo muda. E Ele está te convidando. Pode voltar lá, o telão, a participar da bênção da multiplicação. Quando você resolve fazer o que Ele mandou fazer, ir e dar fruto, ir e pregar o Evangelho, ir e falar do Evangelho para outras pessoas, se dispor a orar para que outros sejam salvos, a interceder, jejuar para que outras pessoas sejam salvas, e elas são salvas e permanecem. Aí você está comendo a comida que te dá o direito de poder comer a sobremesa. Quantos entendem essa palavra nessa noite? É uma palavra para criança quase, né? Estou aprendendo a falar com criança. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, somos como crianças que necessitamos de leite genuíno para crescer. Então, o que eu quero te convidar nesse jejum é para você entregar a sua vida e falar: Deus, eu quero ser essa pessoa que frutifica. Eu entendo que fui escolhido e fui enviado para dar fruto onde o Senhor me colocar. E ao fazer isso, ao dar fruto e o meu fruto permanecer, então, segundo a sua palavra está dizendo, são criadas as condições para eu pedir o que eu quiser e assim ser feito. Olha, os maiores sonhos que eu desejava em Deus foram realizados. E tinha alguns que não eram dele e ele removeu do meu coração. Muito poucos, sinceramente muito poucos. Mas hoje eu olho e falo: Deus, como é bom andar nesse caminho. Como é bom estar diante do Senhor. E outra coisa, você vai perceber isso quando você for mais velho. Tem muitos jovens aqui. Se tem uma coisa que é bom, é olhar para trás e falar: uau, como foi bom ter feito aquilo. Como foi bom ter posicionado daquela forma. Como foi bom ter estado naquele lugar e recebido aquela unção. Como foi bom ter feito isso. Como foi bom ter acontecido aquilo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.
Mas talvez você possa falar: pastor, infelizmente comigo não foi assim. Começa agora. Não deixa para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Diligentes são aqueles que fazem o que precisa ser feito, no momento que precisa ser feito, da melhor forma possível, com paciência, perseverança, com responsabilidade. Então, se para trás não foi possível mudar, muda a partir de agora. Fala: Deus, comece a escrever uma nova história na minha vida a partir de hoje. Eu quero esse mover, eu quero fazer parte dessa bênção. É um caminho cheio de emoções, muitas emoções, mas andar com Deus não tem nenhuma outra experiência que paga isso. Eu não tenho a menor inveja daqueles que são os mais famosos desse tempo, jogadores de futebol, estrelas de Hollywood. Zero inveja deles, pelo contrário, tenho compaixão deles, porque o que eles estão vivendo algo glorioso nesse mundo, mas a grandiosíssima maioria sem qualquer conexão com a eternidade. São conhecidos mundialmente nesse tempo e serão pessoas desprezadas na eternidade. Quando você anda diante de Deus, você vai ter valor nesse tempo, reconhecimento, admiração, e ainda está construindo coisas na eternidade. E aí, pergunta para o seu irmão: vamos entrar nesse barco? Vamos encarar essa sobremesa? Glória a Jesus.